Oi, tudo bem? Sou Luciano Fonseca, do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz. Hoje nós vamos ver os estados totalitários, com destaque para o fascismo e o nazismo, deixando o stalinismo soviético para outra oportunidade. Nosso objetivo é entender a dinâmica política, econômica, social e cultural da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. Conforme Snyder, o totalitarismo foi um sistema político que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, entre as décadas de 20 e 30. Seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores, geógrafos, sociólogos e outros estudiosos um reflexo causado pela destruição advinda da guerra. Dentre elas podemos citar 40 milhões de mutilados, 10 milhões de mortos, o campo e a cidade destruído, o comércio desorganizado, as empresas falidas, os bancos falidos e assim por diante. Neste contexto, Hobsbawm vai dizer que o autoritarismo começou a ganhar força como solução política diante do liberalismo e da democracia. Consequentemente, diante dessa crise que a Europa passava, os estados totalitários foram conseguindo adeptos, tanto na burguesia como no proletariado. Na historiografia, o nascimento do fascismo se deu na Itália, em 1919, quando Benito Mussolini criou a Forze Italiane de Combattimento, que mais tarde se transformou no Partido Nacional Fascista. A ascensão do fascismo no poder na Itália aconteceu em 1922, quando foi organizada a famosa Marcha sobre Roma. Durante esse evento, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, pedindo, pressionando e obrigando o rei Vítor Emanuel III que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. A nomeação aconteceu e, 3 anos depois, em 1925, o primeiro-ministro se autoproclamou-se ditador da Itália. O fascismo é considerado o primeiro, o precursor de todos os outros estados totalitários. Por conta disso, existem muitas semelhanças entre suas características, que nós vamos falar mais adiante. Para Hannah Arendt, historiadora, o nascimento do nazismo ocorreu no mesmo contexto do fascismo, em 1919, sob a tutela do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O contexto social, político, era uma crise ferrenha, advinda do Tratado de Versalhes e também da Grande Depressão de 1929. A ideologia do nazismo está baseada no livro Minha Luta, no alemão Mein Kampf, onde Hitler escreveu durante a sua prisão, de 1923 a 1927. O nazismo chegou ao poder via eleitoral, via voto aberto, numa contradição. Ou eles escolhiam o nazismo, que defende a propriedade privada, ou escolhia o socialismo, que defende a propriedade estatal. Entre as organizações nazistas mais importantes, podemos citar a SA, Tropas de Assalto, que atuava para intimidar os opositores, principalmente os da social-democracia e os socialistas. Duas características dentro dos estados totalitários que o nazismo traz em seu âmago é o antissemitismo, que gerou a morte de mais de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra, dos judeus, e o nacionalismo extremado com o racismo, que gerou a ideia de raça pura e superior,
chamado pelos nazistas de arianos. De um modo geral, a história e os estudiosos determinam algumas características básicas do Estado totalitário, que inspiram-se no fascismo e no nazismo. As características básicas do totalitarismo são culto ao líder, unipartidarismo, doutrinação, centralização do poder, uso do terror, censura, militarização, criação de inimigos internos e externos, nacionalismo, patriotismo e o fim dos direitos individuais. Regimes totalitários na Europa. Por fim, o que se conhece como experiências totalitárias que existiram na Europa durante o período entre guerras pode ser resumido da seguinte maneira: os estados totalitários são consequência das crises políticas e econômicas do pós-guerra e da crise de 1929 do capitalismo mundial. Os estados totalitários eram defensores da propriedade privada e contrário ao socialismo e o marxismo. E, por fim, os estados totalitários negavam os direitos individuais. É isso aí, meu muito obrigado e até mais. Dê um joinha,